E agora a gente vai falar rapidamente, né, o conceito inicial do que é BI, Business Intelligence. Lembrando que a gente vai ter mais para frente aqui, num módulo mais para frente, uma aula exclusiva sobre BI e uma aula exclusiva sobre Big Data, uma aula exclusiva sobre análise de dados, tá? E sobre inteligência de dados também. Então aqui nesse início a gente está fazendo uma definição geral de tudo. Não vamos entrar agora muito a fundo nesse tema, mas é importante a gente definir até para a gente saber separar o que é cada coisa, né? Então, vamos falar agora então sobre BI. Eu não sei se todos vocês conhecem Gartner. A Gartner é uma consultoria internacional que é referência internacionalmente falando, e eles são muito reconhecidos por criar todos os anos uma análise, né, um quadrante que eles chamam, são os quadrantes mágicos, em que eles analisam quais que são, por exemplo, as ferramentas de BI que são mais utilizadas no mundo, e quais são as características dessas ferramentas. Então, é uma coisa que o pessoal acompanha anualmente isso daí, tá? Inclusive, esse ano saiu, e o Power BI ele vem se destacando cada vez mais da concorrência como ferramenta de BI, tá? E aí, essa Gartner, ela define BI como Business Intelligence, é um termo que engloba aplicativos, infraestrutura, ferramentas e práticas recomendadas que permitem acessar e analisar informações. Então, percebe bem que é bem diferente da definição mais ampla de inteligência, né, que é um processo, está mais ligado à estratégia, está ligado à antecipação, análise do mercado, da concorrência, projeções, metodologias, e Business Intelligence está muito mais ligado ao ferramental, ao processo ali de você pegar os dados, capturar os dados, organizar, analisar esses dados ali, gerar visões, tá? E tá aí, né, enquanto inteligência de mercado engloba processos, análise e estratégia, Business Intelligence tem o seu foco em ferramentas e práticas. E eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada já de entrada aqui no curso, né, num processo simplificado de Business Intelligence, tá? Se fala muito, vocês vão ouvir, já devem ter ouvido falar muito em ETL, né? Tá muito em voga agora, tá se falando muito, inclusive por conta do volume de dados que tem se trabalhado, das ferramentas que tem se utilizado. Cada vez mais você precisa dominar os processos de ETL. A gente vai ver aqui rapidinho. Pode reparar aqui, tem uma coisa importante, né? Isso daqui é um processo simplificado de Business Intelligence, que no lado esquerdo aí vocês vão ver, né, as bases, então quais são as fontes de dados, né, das quais as ferramentas vão puxar as informações, tá? E aí você percebe uma coisa já aqui, que são, até pelo desenho dá para ver isso, né? São dados e são fontes, são bases de dados que aparentam estar organizadas, né? Que isso é uma das grandes diferenças de quando você olha, por exemplo, o processo de Big Data, tá? Então fica ligado nisso aqui, porque já dá para perceber uma diferença entre BI e Big Data, só de olhar aqui esse primeiro esquema, né? Os dados muito mais estruturados e organizados aí nessa ponta de fontes de dados, tá? E aí no meio do caminho, né, antes de entrar aí para o DW, né, que é o Data Warehouse, que é a interface ali entre a base de dados e a visualização, né? Ela que vai fazer essa interface, esse meio do caminho entre o armazenamento de dados e as ferramentas de visualização, os relatórios, os dashboards e tudo mais. Antes de ir para essa interface, para esse Data Warehouse, estamos falando aqui de forma simplificada, tá, gente? Os dados dessas bases, dessas diversas bases, precisa passar pelo processo de ETL, né, que é a extração, então tirar dessas bases, transformar esses dados, né, organizar, em alguns casos se junta isso em uma base de dados só, se harmoniza os dados, enfim. Teve um processo, por exemplo, no CCAA, em que nós contratamos uma empresa que, inclusive, prestava um serviço SaaS, né, que é Software as a Service, que é quando você contrata um serviço na nuvem. Então, os dados, né, de cadastro, por exemplo, eles vinham de fontes externas, que era
das lojas das escolas, né, para o CCAA, e antes de entrar na nossa base de dados, no nosso Data Warehouse, passava por um processo de ETL para ajustar os dados. Então, dados de endereço, por exemplo, que tivessem incorretos, poderiam ser corrigidos aí nesse processo antes de entrar para a gente, para a nossa base de dados, para serem analisados. Para não gerar erro, né, para não gerar confusão, para ter uma coisa muito mais estruturada e organizada. Então isso aqui é um processo simplificado de BI, de Business Intelligence. Depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aí nas ferramentas, metodologias, mais à frente no curso. E voltando lá, né, quando eu falei que Power BI não era inteligência, que o Excel não era inteligência, que Dashboard não era inteligência, isso daqui está muito mais dentro desse universo de Business Intelligence, tá? Então, isso é o coração, é o core, né? É trazer esses dados e transformar isso nas visualizações, é o core aí de BI.